Em matéria de direito ambiental, é muito comum que seja feita uma confusão entre os conceitos de APP, né, que é a Área de Preservação Permanente, e a APA, que é a Área de Proteção Ambiental. Talvez essa confusão seja feita por conta da semelhança, né, entre os nomes dos institutos, que realmente confunde bastante, ou talvez até por conta das similaridades entre as finalidades dos dois. Só que hoje nós vamos mostrar para vocês que existem sim muitas diferenças entre os dois institutos e que na verdade eles pouco têm a ver um com o outro, apesar de terem o mesmo fim de proteger o meio ambiente. Para isso, primeiro nós vamos trazer uma breve conceituação sobre as APPs, em seguida sobre as APAs e por fim nós vamos fazer um quadro comparativo para deixar ainda mais claro as diferenças entre as áreas de preservação permanente e as áreas de proteção ambiental. Para começo de conversa, o que é uma área de preservação permanente? Bem, nos termos do artigo 3º, inciso 2 do Código Florestal, a área de preservação permanente é toda área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Pela leitura do artigo, nós percebemos que a área de preservação permanente vai buscar concretizar o direito fundamental que está previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, que trata justamente sobre o meio ambiente. Segundo esse artigo, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dá para se dizer então que a criação das áreas de preservação permanente através do Código Florestal tem como fim frear, ou ao menos tentar frear, o crescimento demográfico e econômico que vem degradando cada vez mais o meio ambiente, gerando muitas vezes a extinção de espécies e a destruição de ecossistemas inteiros. Então, para tentar cumprir com as funções ambientais que estão previstas no artigo 3º do Código Florestal, o legislador vai criar uma série de proibições dentro dessas áreas. Então, nas áreas de preservação permanente, é proibido construir, plantar ou empreender qualquer tipo de atividade econômica e até mesmo criar moradias nessas áreas. Todavia, o próprio Código Florestal vai apresentar algumas exceções a essas proibições. É o caso, por exemplo, do artigo 8º, que vai dizer que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta lei. Utilidade pública e interesse social são conceitos vagos. Não há uma definição precisa do que seja exatamente utilidade pública ou interesse ambiental. Isso, por um lado, vai permitir que seja possível analisar em cada caso concreto a pertinência ou não da intervenção ou da supressão dessa vegetação nativa que está em uma área de preservação permanente. Por outro lado, não basta a vontade do proprietário para que essa intervenção ou essa supressão seja feita. Segundo o próprio Código Florestal, essa intervenção somente vai poder ocorrer mediante prévia autorização do órgão ambiental, seguido do compromisso de compensação ou recuperação ambiental. Outra exceção trazida pelo Código Florestal está no artigo 61-A, segundo o qual, nas áreas de preservação permanente, é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. E de qual forma são criadas as áreas de preservação permanente? Bem, para que uma determinada área se transforme em uma APP, seja ela da zona rural ou da zona urbana, não é necessário, por exemplo, um ato de discricionariedade do Poder Executivo. Na verdade, basta que esta área se enquadre nos critérios previstos pelo artigo 4º do Código Florestal. Vamos ver um exemplo? O inciso 1 do Código Florestal vai dizer o seguinte: as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular,
em largura mínima de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura irão se tornar APP. Então, basta que seja cumprido o critério que está previsto na lei para que esta área se transforme automaticamente numa área de preservação permanente. Através de ilustração, fica um pouquinho mais fácil da gente entender como é que funciona um APP. Aqui na imagem, nós temos um rio que vai progredindo de extensão da esquerda para a direita, tá vendo? Aqui no canto nós temos as margens de menos de 10 metros e aqui na extremidade direita nós já temos margens com mais de 600 metros. Então nós vemos que conforme as margens do rio for aumentando, vai também aumentar a extensão dessa área de preservação permanente. Essa imagem é interessante porque ela também nos permite visualizar qual é a principal destinação das APPs na prática, que é justamente proteger os solos e as matas ciliares, que são essas matas que protegem aqui as margens dos rios. Esse tipo de vegetação, além de proteger os rios e os reservatórios de assoreamentos, vão evitar, por exemplo, transformações negativas nos leitos, além de garantir o abastecimento dos lençóis freáticos e também a preservação da vida aquática. Além disso, é claro, ela vai evitar a erosão do solo. Então, essa ilustração é muito bacana porque ela nos mostra exatamente uma das principais finalidades das áreas de preservação permanente. Bem, Dando continuidade ao assunto, vamos agora focar na área de proteção ambiental, também conhecido como APA. As APAs se tornaram possível no Brasil graças à Lei nº 9.985 de 2000, também conhecida como Lei SNUC. SNUC é uma abreviação para Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E logo no artigo 2º, no inciso 1º, traz a conceituação de unidade de conservação, que é todo espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então a gente percebe que essas unidades de conservação elas vão salvaguardar aquilo que é considerado de maior relevância ecológica naquilo que diz respeito tanto às populações, aos habitats e os ecossistemas que são em territórios nacionais, quanto às próprias águas que são de responsabilidade estatal. E além disso, elas garantem que, agora partindo para um âmbito humano, elas garantem que as populações originárias, né, que na maioria das regiões são as indígenas, elas tenham a sua relação com a terra da maneira como se dava antes da presença da civilização ocidental por aqui na terra brasileira. E posteriormente, no artigo 4º, né, da mesma lei SNUC, ela vai dizer quais são os objetivos pelo qual ela se fez efetivar na legislação brasileira. Então ela elenca. Inciso 1º, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Inciso 2º, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Inciso 3º, contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Inciso 4º, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Inciso 5º, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Inciso 6º, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Inciso 7º, proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Inciso 8º, proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos. Então, como se pode notar, a SNUC ela tem um objetivo muito focado na questão da flora e da fauna, mas também não deixa de lado questões referentes a recursos hídricos e nem quanto a uma questão das paisagens, porque ela visa não somente uma questão estética, já que no inciso 6º ela fala sobre a notável beleza cênica, como também ela tem uma preocupação referente à própria moradia da fauna.
já que quando a gente está tratando de paisagem, a gente também tem que ter uma consciência de que a paisagem também é utilizada pelos outros animais como moradias. E quando a gente passa a ter essa perspectiva que é trazida no artigo 4º, a gente consegue vislumbrar como é possível que a saúde humana ela se beneficie a partir da concretização dessas práticas. O artigo 7º do SNUC divide as categorias de unidade de conservação federais em dois grandes grupos. O primeiro, proteção integral, e o segundo, uso sustentável. É bom lembrar que as unidades de conservação federais são de responsabilidade do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Bom, as APAs elas são classificadas no grupo da unidade de conservação de uso sustentável, que pode ser definido como aquelas pelo qual o objetivo básico é a compatibilização do desenvolvimento da natureza com o uso parcial dos recursos naturais. Então a gente consegue perceber que o objetivo maior nisso é o pleno desenvolvimento da natureza sem que a intervenção humana venha a impedir com que isso ocorra. Na mesma Lei 9.985 de 2000, a Lei SNUC, no artigo 15 traz uma definição precisa do que seria área de proteção ambiental, que seria uma área em geral extensa com certo grau de ocupação humana dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É bom a gente lembrar que o processo de surgimento da área de proteção ambiental se dá pelo Poder Executivo, e ela ocorre apenas após o licenciamento ambiental ser liberado em uma determinada área em que passa a se tornar permitida a ocupação humana. E com isso a gente pode deduzir que a ocupação humana ela só vai ocorrer posterior ao licenciamento ambiental. E para que haja o licenciamento ambiental é necessário que antes ainda seja necessário a EIA, que seria o Estudo de Impacto Ambiental, que realiza um relatório acerca dos aspectos geográficos da área escolhida. E assim vai dizer se aquela área é compatível para haver a intervenção humana e posteriormente, e caso seja aprovado, posteriormente haja uma relação benéfica entre o homem e a natureza. Nessa imagem temos a área de proteção ambiental de Itapiracó, que fica na cidade de São Luís, no Maranhão. Com essa imagem a gente consegue ter uma visão nítida acerca de como é possível essa relação entre a natureza e o empreendimento humano, sem que haja prejuízo de alguma das partes. Agora que nós já conhecemos as APPs e as APAs, já podemos analisar quais são as diferenças entre as duas. As APPs estão disciplinadas na Lei nº 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. A APA, por sua vez, vai estar na Lei 9985 de 2000, que é a SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Lembrando que a APA é apenas um dos 12 tipos de unidade de conservação que estão previstos nessa lei. E a finalidade? As APPs vão ter uma série de funções ambientais, como preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As APAs, por sua vez, vão ter menos funções e vão focar principalmente na diversidade biológica e na compatibilização da exploração humana com a preservação do meio ambiente. Então, elas vão ter funções de preservar a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. E quanto aos limites de exploração? Como nós vimos, as APPs são áreas naturais praticamente intocáveis. Nelas não é possível nem plantar, nem construir e muito menos realizar exploração econômica. E aqui nós temos uma exceção, que está lá no artigo 9 do Código Florestal, que nas APPs é permitido o acesso de pessoas e animais para a obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Então aqui nós temos uma exceção. As APAs, por sua vez, vão visar a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Então nós vemos que as APAs são muito mais liberais se formos compará-la com
as APPs. Isso porque as APAs vão permitir a entrada de seres humanos e até mesmo a exploração dos seus recursos, o que não é permitido de modo algum nas APPs. Por fim, nós temos aqui um questionamento: preservação ou conservação? As APPs podem ser entendidas como um exemplo de preservação, porque elas são áreas que vão possuir a finalidade de preservar os recursos naturais. É por essa razão que a exploração humana não é permitida nessas áreas. As unidades de conservação, como nós dissemos, vão ser mais liberais. Nelas vai ser estabelecido o uso sustentável ou indireto dessas áreas naturais. Então, por isso, ao contrário das APPs, como nós já havíamos dito, vai ser permitida a exploração humana, desde que feita de uma maneira responsável, naturalmente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido quais são as principais diferenças entre esses dois mecanismos importantíssimos de preservação do meio ambiente. Então é isso. Nós agradecemos pela sua atenção e esperamos você na próxima oportunidade. Até a próxima.